Fala galera, aqui é o Lucas Albrecht, esse é mais um episódio do What's Next, o nosso 23º episódio. E hoje eu tenho uma amiga convidada aqui, que é a Natália Cominali, uma das jornalistas mais relevantes do nosso setor de saúde, para conversar com a gente. Foi super difícil encontrar um tempinho na agenda super atribulada da Nath para ela estar aqui, então assim, aproveitem muito esse conteúdo, esse episódio, porque a gente vai ter muita informação legal aqui sobre o mercado de saúde, sobre a história da Nath, que é super inspiradora. Então, Natália, obrigado por ter aceitado o convite, por estar aqui com a gente. Lucas, posso te dizer obrigada? Pode, Posso? Claro, então, manda ver. Muito obrigada, para mim é um prazer enorme estar aqui com você. As agendas tão caóticas na vida, né? Mas eu queria muito vir aqui bater esse papo, admiro muito o seu trabalho e vai ser muito bom. Tô bem animada. Valeu, obrigado. Gente, o currículo da Nath é super extenso, eu vou tentar resumir um pouquinho para vocês, mas a Nath é jornalista, fez programa de liderança pela Universidade de Harvard, fez programa de gestão e inovação pela Universidade de Warwick, é isso? Warwick. Putz, fez um monte de cursos aqui, participou de um monte de imersões em jornalismo, foi minha colega no programa do Sebex Futuro, que foi onde a gente se conheceu. O Sebex Futuro, para quem não conhece, é um programa para lideranças de saúde abaixo de 39 anos que o Colégio Brasileiro Executivo de Saúde criou. E lá a gente passava por uma mentoria de praticamente um ano, né, com os principais executivos de saúde do setor para discutir os pilares de liderança do IHF, do International Hospital Foundation, se não me engano. Foi muito bom, Federation, né? Foi muito legal. Foi lá que a gente se conheceu. Então, Nath, mais uma vez, obrigado. Prazer estar com você aqui. E para quem provavelmente está assistindo, mas muito pouco possivelmente ainda não te conhece, conta um pouquinho aí sobre a sua jornada. Eu acho que é super inspiradora. Eu acompanho muito os seus conteúdos no futuro, mas fala um pouquinho da sua jornada do comecinho para onde você está agora. Quais foram as suas decisões, tanto acadêmicas, de profissionais, que te levaram primeiro para a saúde e depois do jornalismo para o empreendedorismo, criando seu próprio canal da sua plataforma de comunicação em saúde. Então tá bom, 40 minutos, né? Brincadeira, Lucas. De novo, é um prazer enorme estar aqui. Hoje eu sou fundadora do Futuro da Saúde, né? Começando com o cargo atual. Futuro da Saúde é uma plataforma em que a gente cobre saúde a partir de várias perspectivas. Então a gente olha para a saúde suplementar, saúde pública, inovação, tendências em saúde. Surgiu nos anos 2000, então tem 2020, tem 5 anos. Desde que a gente tem o Futuro da Saúde. Temos canal no YouTube, uma newsletter semanal, e a gente olha muito, assim, tem rede social, e a gente olha muito para como que a gente entrega os melhores conteúdos dentro dessas pautas que eu trouxe para você. Contando um pouquinho da minha história, né? Eu me formei em jornalismo, trabalhei na revista Veja por mais de uma década, só cobrindo saúde, e dentro da Veja eu acabei me desenvolvendo bastante, assim, olhando especificamente para o setor. Lá, eu olhava muito para a inovação e o que acontecia, quais eram as novas tecnologias, as novas drogas. A última capa que eu assinei na Veja foi a capa de telemedicina, que eu não sei se você lembra, em 2019, pré-pandemia, o CFM autorizou a telemedicina, e aí depois, por uma resistência muito grande dos médicos, né, era uma questão corporativa muito forte, eles revogaram essa autorização. Então foi assim, a última capa que eu assinei na Veja antes de sair. E aí isso ilustra muito bem o que estava acontecendo com o mercado de saúde, né? Que foi o que me motivou, inclusive, a sair. Eu estava vendo muitas transformações do setor e eu não via ninguém olhando para essas transformações e traduzindo isso pro mercado, sabe? Eu achava que a gente precisava de um lugar e de um espaço maior para as pautas. Eu tinha espaço na Veja, estava super bem, mas eu achava que a gente precisava de um lugar mais específico, porque querendo ou não, eu estava na Veja Nacional, né, e a gente competia, então uma matéria de saúde competia com uma matéria de política, por exemplo, com alguma tragédia, ou algo factual, que é o que a gente chama no jornalismo, né, então eu não tinha tanta, assim, eu queria às vezes escrever muito sobre um tema e não conseguia, e aí eu falei, por que não? E aí veio o Futuro da Saúde, que nasceu em 2020. Que legal! Poxa, eu vou até, assim, não estava nem aqui na
nas perguntas, mas assim, eu acho que é uma pauta legal da gente tratar, e pegando esse gancho que você deixou cara, a gente tá num momento em que é muito difícil fazer uma curadoria de bons conteúdos, né, Nath? Nossa! Assim, e eu acho que o futuro desde o comecinho, porque eu já te conhecia, eu assinava newsletter, já lia os conteúdos, entrava no portal para ver o que vocês estavam escrevendo. Porque é tão difícil hoje, principalmente mais recentemente com as ferramentas de IA e tal, você separar de fato, primeiro, o que é um bom conteúdo, que está bem triado, bem estudado e com profundidade, do que é só assim, uma notícia superficial que vai te dar um pouco de contexto, mas você não vai ganhar profundidade no assunto, não vai fazer uma análise mais completa do que está acontecendo, e às vezes sua visão fica muito limitada. Isso de alguma forma incentiva vocês a continuarem cada vez mais assim no futuro produzindo a quantidade, porque vocês estão cada vez produzindo mais, né? Não, muito, assim, e faz todo sentido. Eu acho que principalmente pensando no que tem acontecido em relação às ferramentas de inteligência artificial, de alguma forma democratizou, né? Hoje todo mundo pode escrever, todo mundo consegue trazer conteúdo, só que de alguma forma a gente também acaba sendo inundado por uma grande quantidade de informação que às vezes nem é necessariamente aquela informação que você precisava ter. Às vezes é uma curiosidade, às vezes é algo que, sei lá, pode fazer ou não diferença na tua vida, no teu negócio, que, tudo bem, acaba sendo como uma informação, mas às vezes como uma distração. E é difícil mesmo você fazer a curadoria de para onde que eu levo a minha atenção. Principalmente que a gente está num momento em que o nosso tempo é cada vez mais escasso, cada vez mais disputado por várias das ferramentas querendo puxar a nossa atenção. Então, dentro do futuro, eu olho muito para isso. Assim, eu tenho um time, né? Assim, hoje nós somos em 8 pessoas. Todos, já estão em 8 pessoas? 8 pessoas, que legal. Todos jornalistas, e a gente tem uma cobertura muito ampla. Então, assim, tem uma repórter em Brasília, tem os meus repórteres que estão aqui em São Paulo, e a gente eu falei dos macro temas que a gente olha, mas assim, a saúde não fica sem pauta, né? Sim. Sempre tem alguma coisa nova acontecendo, sempre tem alguma ou tendência, ou alguma polêmica, ou alguma mudança de regulação. E a gente está sempre olhando para isso, mas mais do que olhar para isso, a gente faz muita questão de aprofundar e de trazer contexto. Então, não é a notícia pela notícia, como que isso que está acontecendo pode impactar o setor, pode impactar o empresário, pode impactar o empreendedor. Como que eu conecto isso com esse pedaço fragmentado no nosso ecossistema? Né? E como que a gente faz isso? Então, assim, o nosso norte é muito esse, assim, a gente não dá notícia pela notícia. No jornalismo tem muito um termo que é chamado de clickbait, né? Que é para você fazer um título caça-clique. E assim, a gente não tem muito essa pegada, assim, o que a gente quer mesmo é trazer profundidade, não é audiência pela audiência, é uma audiência qualificada. E assim que a gente tem crescido. Então, assim, nesse momento em que a gente tem um excesso de conteúdo, uma quantidade imensa, muita gente produzindo, vai precisar cada vez mais de lugares em que há essa curadoria, em que você realmente pare para falar assim, tá, aqui eu vou ter tudo que eu preciso, aqui eu consigo confiar na informação, aqui eu sei que houve uma apuração, né, assim, a inteligência artificial é ótima em vários contextos, mas de alguma forma a gente conversa com as fontes primárias. Exato. Então, não é que eu tô pegando um estudo ou falando que tal pessoa disse, não, a gente vai conversar com a pessoa que está envolvida nisso, Sim. Ou com o setor que ela está envolvida, e aí a gente vai fazendo esses cruzamentos e essas análises para devolver isso para o nosso leitor. Então, eu acho que o nosso trabalho vai ter cada vez mais valor, assim, nesse universo de excesso, né? Animal. Eu vou dar uma pausinha, porque eu queria entender um pouco como é que entrou a saúde na sua vida, porque você teve a formação como jornalista, né? E aí você foi para uma cobertura setorial específica. Como é que foi esse caminho? Pode ser coincidência ou não, assim, eu sempre tive médicos na família, então, assim, saúde era algo que me interessava desde pequena, cogitei antes de entrar no jornalismo de fazer medicina, e aí desisti por uma série de questões, mas acabei indo para o jornalismo, gostava de escrever, e aí tudo bem.
antes de eu começar em saúde, eu fiz outras coisas. Então, já trabalhei na Record, por exemplo, já trabalhei em revistas infantis, que são as licenciadas da Editora Abril, já cobri política, já fiz matéria de esporte. Então, assim, eu passei por algumas áreas antes de chegar na saúde. E aí teve um momento que a minha chefe na Veja olhou para mim e falou: Natália, você agora vai começar a cobrir saúde. Do nada, ela disse que eu ia começar a cobrir saúde. Eu falei, tá bom. E, cara, eu gostei muito, assim, foi um lugar que eu me encontrei. Eu gostava também de fazer as outras coisas, mas saúde você precisa estudar bastante, né? Precisa se aprofundar, precisa saber do que você está falando. Não que outras áreas não, mas tem muito uma questão, né, da evidência, da fonte, desse relacionamento. E aí eu fui me desenvolvendo. Então, na Veja, bem no comecinho, quando eu estava lá, uma chefe minha me colocou para cobrir saúde, e aí desde então eu fui me desenvolvendo. Então, eu cobria congresso médico, ia muito para congresso, fui fazendo fonte dentro desse setor, fui entendendo como que ele funcionava, e aí chegou um momento que, assim, para mim não fazia sentido sair da saúde. Né, porque teve ali um movimento, até dentro do próprio jornalismo, que agora a gente precisa ser generalista. E aí eu falei, tá, mas pô, eu me especializei tanto, né? Eu gosto tanto disso, é um setor que carece de vozes, de tradução, de gente que traz o contexto, eu vou continuar apostando nisso. E aí nasce o futuro da saúde. Muito legal, tô pensando aqui. Quando eu penso sobre a profissão de jornalista, e assim, eu vejo muito... Eu tive alguns amigos jornalistas também, quer dizer, tenho alguns amigos jornalistas, e eu sempre escuto assim, minha fonte, eu desenvolvi uma fonte e tal, assim. Uhum. Eu fico sempre pensando, a quantidade de coisas que jornalista sabe, mas que não vem para o público, porque, assim, são informações, às vezes, muito contextuais ou confidenciais ali, que às vezes estão acontecendo no meio político, regulatório e tal, que, assim... É importante que o jornalista ganhe contexto, então as fontes, né, óbvio, né, tem uma confiança muito grande, que uma credibilidade foi construída ao longo de muitos anos para vocês terem esses acessos, né? Conta um pouco como é lidar com isso, com essa... Putz, eu sei de um monte de informação, de bastidor, de fontes e tal, e sei que mais ou menos a coisa tá indo para lá, mas assim, eu acho que a gente precisa segurar essa informação, ou a fonte pediu para segurar. Como é que lidar com essa situação? É realmente uma relação de confiança, né? É uma construção. Quando a gente tem uma fonte, de fato, a gente vai entendendo quais são, né, os processos. Você tem que entender, inclusive, os interesses, né? Toda fonte, às vezes, te traz mais informação ou menos informação. Às vezes, ela quer que você conte aquela história. Às vezes, ela não quer que você conte aquela história. Então, como jornalista, a gente tem que cultivar essa relação com as fontes, essa relação de confiança. Isso faz com que, por exemplo, se eu ligar para um médico X ou para qualquer pessoa 11 horas da noite, como já aconteceu mais de uma vez, essa pessoa vai me atender porque sabe, a Natália tá me ligando por algum motivo, ela precisa entender alguma questão, que não necessariamente vai ser publicada, mas que faz diferença ali dentro do contexto. Então, é uma relação de mão dupla, assim, sabe? Que eles trazem, a gente traz e essa construção é importante. Já aconteceu, por exemplo, um dos exemplos, essa capa que eu comentei com você da telemedicina, foi num encontro com uma fonte e eu estava ali conversando para entender um pouco do cenário e tal. Então, sabia que o CFM está prestes a regulamentar a telemedicina? Eu falei, E aí, assim... e aí, é o tipo de coisa que, de repente, você consegue trabalhar. Então, assim, me passaram essa informação, era uma informação ainda em off, mas aí você começa a trabalhar para você conseguir dar ela no on. Tá. Então também é algo que a gente consegue fazer durante esse processo, assim, coisas que a gente precisa de múltiplas fontes. Uma das premissas que a gente tem no futuro e no jornalismo de modo geral, né, é sempre ouvir todos os lados ou dar oportunidade para todos os lados fazerem parte da discussão. Uhum. Não necessariamente você só trazer uma perspectiva. Então, isso é muito valioso, assim, sabe? Quando a gente faz a construção de uma reportagem. Então, essa relação com as fontes tem esse processo, assim, sabe? Eu já, por exemplo, recebo, às vezes, ligação sábado, 9 horas da manhã. Natália, você não sabe o que está acontecendo, vai eclodir, não sei o quê, isso daqui é um absurdo.
E aí eu entendo, e aconteceu isso bem recentemente. E aí vem isso no sábado para mim, sábado de manhã, eu olho, tá, e eu não vou correr, sabe? Assim, é interessante, mas eu não vou só com essa versão. Você eu preciso ouvir todos os vai lados. apurar bem antes de soltar qualquer coisa. E aí você vê o negócio explode mesmo. E aí outra pessoa envolvida no mesmo debate também vem. Ah, então a gente tá precisando contar essa história direito, tá rolando um mal entendido. Tá bom, todo mundo vai ser ouvido. Então, assim, é muito importante pra gente também quando a fonte entende que nós vamos trazer isso da melhor forma possível, sabe? Isso acontece com bastante frequência. Você citou 2 pontos. Você falou, a gente percebeu que estava tendo muita transformação que não estava sendo divulgada. Esse foi um dos gatilhos para o início do futuro da saúde. E que a gente precisava dar voz e conseguir fazer com que essa pauta ganhasse visibilidade mais rápido. E um outro ponto que você falou, que eu anotei aqui, é que você falou assim, cara, o mercado de saúde exige tradução. Eu acho que, porque ele intrinsecamente é um mercado complexo, né? Super verborrágico e tal. Então, precisa de alguém que, de fato, entenda muito bem de comunicação como você, para conseguir traduzir para o público comum, né, o linguajar, o que está acontecendo e tal. E aí, conta um pouco para a galera como é que foi o seu processo de, ao começar o futuro, definir qual era o target de audiência inicial, assim. Tá. Porque eu entendo que tem uma galera que precisa de uma tradução ainda mais, né, assim, talvez até menos jornalística, talvez, que isso é até difícil para alguma parte da população, e tem uma parte que não consegue consumir o nível de complexidade porque vocês fazem muito aprofundamento, com muito dado, entrevistando muitas pessoas, pegando vários ângulos diferentes sobre o mesmo assunto. Como foi esse começo? Porque eu imagino que é super difícil, né? Você falou assim, cara, para quem que eu vou escrever? Como é que foi isso? A gente, hoje, o nosso público principal são as pessoas que, de alguma forma, entendem um pouco de saúde e têm interesse em saúde. É assim que a gente define o nosso público. Então, hoje a gente fala muito com as lideranças do setor, sejam elas da saúde pública, suplementar, prestador, indústria, quem está dentro do segmento, equipamentos, porque, de alguma forma, precisa encontrar um pouco de luz dentro desse ecossistema. Então, principalmente quem lê a newsletter, eu não falo para a dona Maria que tá ali na fila para comprar um pãozinho e que vai ler sobre o que está acontecendo no sandbox regulatório. Não que tenha problema se ela quiser ler, ela pode ler, a nossa matéria está escrita para ser compreendida por ela também, mas hoje não é o nosso público principal. No YouTube, por exemplo, a gente tem um podcast, né, que eu entrevisto algumas pessoas, mas a gente também tem um quadro que chama Futuro Explica. O Futuro Explica, ele é um pouco mais para esse público abrangente. Então, o Futuro Explica, eu pego assim, quando surgiu o SAMU, qual que é a história dos planos de saúde? E aí fica um conteúdo muito de aprofundamento de questões do setor, que talvez não são tão claras, numa linguagem mais simples. Tanto que às vezes surgem os comentários assim, muito obrigada, você me ajudou na prova que eu vou fazer amanhã. Então, assim, a gente desce um pouco para esse público mais geral, pensando principalmente no YouTube. E quando nasceu o Futuro, né, que foi a sua pergunta, já estava realmente no radar fazer isso principalmente para esse público, assim, dentro da nossa esteira, do nosso olhar para crescimento e tal, faz sentido a gente ainda conversar com o público da saúde, porque ele é enorme, nem a própria saúde, às vezes, entende da saúde, né, às vezes a gente entende o nosso micro nicho e o que a gente faz, então, eu acho que a gente ainda tem uma trajetória, assim, de crescimento dentro do segmento de saúde, mas a gente não deixa de lado, obviamente, o público geral, né, acho que vale um parênteses aqui. O Futuro da Saúde nasceu durante a pandemia, né? Sim. E eu, assim, enquanto nascia o Futuro da Saúde, eu também comecei a usar muito mais as redes sociais para comunicar com o público geral sobre Covid. Certo. Então, isso também foi uma necessidade daquele momento em que estava todo mundo dentro de casa, sem ter as informações. E aí, muito da minha experiência Veja, né? Porque a Veja era muito público final, né? Eu fui trazendo um pouco desse contexto, dessa tradução para as pessoas, porque... e sem o alarmismo.
Eu não sei se você lembra, né, como que foi a pandemia, mas a gente tinha as duas vertentes. Tinha a galera que alarmava demais e que deixava todo mundo muito preocupado. Não, é assim, cara, amanhã você vai pular o cadáver na rua e, tipo, na hora de ir pro supermercado. Exato. Era bem alarmista. E aí tinha outra galera que era o deixa disso. Não vai ser nada, não sei o quê. E eu tentava trazer um pouco desse meio do caminho, assim, sabe? E eu traduzia muito o que acontecia nas coletivas de imprensa do Ministério da Saúde, quais eram as evidências, como que o mundo estava se movendo, quando que a gente ia ter uma vacina. Então, eu trazia um pouco de contexto, assim, que eu acho que é um lugar importante. Então, dentro das minhas redes, por exemplo, eu tento trazer um pouco mais de tradução, porque é onde está o público mais geral. Dentro do Futuro da Saúde, newsletter e tal, é um pouco mais segmentado. Eu lembro dessa fase, e eu lembro que, nossa, você tocou nisso agora, me veio uma memória, assim, vou compartilhar. Quando veio a pandemia, eu fiquei em casa, obviamente, e eu não tinha lugar para trabalhar em casa, né? Então eu fui trabalhar no closet do quarto. Eu tinha uma penteadeira da mesma mulher lá, a gente organizou, falei, deixa eu pegar, ela chama Natália também. Eu falei, vou pegar esse espaço aqui, vou trabalhar daqui. Então eu coloquei uma cadeira. E eu lembro muito nessa época que você usava muito o teu Instagram mesmo para poder compartilhar as novidades do dia que estava acontecendo, mas com uma curadoria muito séria sobre o que de fato estava acontecendo, quais eram as discussões e tentando colocar a bola no chão daquele montão de informações que estavam circulando. Então, eu lembro que estavam tendo muitos vídeos no YouTube que estavam viralizando sobre, né, as análises dos microbiologistas, dos infectologistas, etc., sobre o que ia acontecer. E aí eu falo assim, não, peraí, no final do dia eu vejo o que a Nath vai publicar aqui, eu vejo os stories dela, então tinha os dados ali, tinha os links, as referências e tal, eu me acalmava um pouco ali nos teus conteúdos, né? Sabe que muita gente falou isso pra mim nessa época de pandemia, do tipo, eu parei de ver o noticiário, eu parei de acompanhar as coisas, e eu só acompanhei a pandemia com você, porque você me deixava calma. Eu ouvi um pouco nesse contexto, assim, porque é isso, eu sempre tive muita preocupação, sabe, Lucas, assim, o meu perfil como jornalista também, de modo geral, a parte dessa questão da pandemia, da gente sempre trazer contexto, não necessariamente ser sensacionalista, sabe, não alarmar a população se não há necessidade. Então, eu sempre vou muito para esse lado da ponderação, sabe, porque eu acho que nem tudo é tão catastrófico quanto parece, e o que é catastrófico precisa ser dito que é catastrófico, né? Sim. Eu queria ouvir um pouco a tua opinião sobre o papel da comunicação, quando você falou, tem também um público aqui que a gente, por exemplo, o Futuro Explica, que eu tento traduzir ainda no nível mais simples, mais fácil, para as pessoas que estão mais afastadas ainda do dia a dia da saúde, coisas que são importantes para a vida delas, assim, que elas precisam, né, ganhar contexto, como você falou. Eu noto muito que mesmo pessoas que estão até próximas da saúde têm muita dificuldade de navegar o sistema de saúde, né? Então, eu tive uma experiência pessoal, familiar, e eu tô dentro da saúde há 7 anos, conheço um monte de gente dentro da saúde, ao mesmo tempo, quando eu vivi uma situação familiar que a gente precisou usar extensivamente o sistema de saúde, a gente se viu em vários momentos bastante perdidos em relação a como navegar o cuidado na saúde, sim. E eu vejo muitas empresas hoje tentando propor formas de navegar o paciente melhor nas linhas de cuidado e tudo, no sistema de saúde como um todo. Mas eu vejo que assim, a gente tem muita dificuldade ainda na área de comunicação para que as pessoas entendam como usar o sistema de saúde melhor. Então, prevenção, promoção de saúde, cara, ainda é muito distante, eu acho que, de ser efetivo como poderia ser. E aí eu queria pegar um pouco a tua perspectiva disso em relação a como é que a gente pode melhorar e acho que com um ângulo de comunicação mesmo, assim. É difícil essa pergunta, né, Lucas? Porque, assim, de fato, eu acho que a gente vive esse momento de complexidade do setor, de complexidade quando você olha para o paciente, né? Porque o paciente tem ali a sua história, tem ali a sua necessidade, tem os seus diferentes acessos, suas diferentes portas de entrada, diferentes níveis de conhecimento, né? Assim, quando ele chega, o que ele pode saber, o que ele pode perguntar, ou no que ele acredita. Um médico que às vezes tem 7 minutos, 5 minutos de consulta, Sim. não tem o olho no olho.
Então, a gente tem vários problemas dentro de um nosso grande sistema, né? E aí a comunicação, obviamente, é uma parte disso. A tecnologia é outra grande parte disso. A conscientização é outra grande parte disso. A política pública também outra parte disso. O alinhamento de incentivos é outra parte disso. Assim, não é uma resposta simples do tipo, não, precisamos fazer mais campanhas para engajar a população, para que invista em prevenção, em cuidado, para diminuir a doença crônica no longo prazo, para ter um envelhecimento saudável. Também, campanha é importante. Mas como que a gente olha para esse paciente? Tá. Né? Como que ele entra no sistema? Quais são as informações que ele tem? Como ele se sente ou não acolhido? Como que é o médico que atende ele? A gente sabe que tem um monte de médico com burnout. Sim. E médico, assim, médico entre aspas, né? Porque aí tem toda a equipe de saúde, não é só o médico, né? Que tá ali dentro do sistema todo. Então, o que a gente tá fazendo para aliviar a carga dessas pessoas? Mas por que ele atende só com 5 minutos a consulta? Porque ele quer? Porque ele não tem paciência? Ou porque o sistema coloca ele para ser mais eficiente? Então, eu não acho que a gente tem uma resposta simples. O que eu sei, e é porque eu entrevisto muita gente, né? Você sabe disso, assim, e muitas das coisas que eu escuto das lideranças que estão dentro do setor pensando nas suas múltiplas esferas, é que a gente precisa, talvez, mudar um pouco a forma como a gente olha para a saúde. E aí mudar os incentivos, mudar a forma como o paciente chega nesse sistema, como o médico é remunerado. E aí, enfim, dá para falar sobre muitas coisas. Mas eu acho que tem sim. A gente, assim, indo talvez mais diretamente ao ponto, a gente está indo para uma tendência, principalmente por causa da tecnologia e ajudada pela tecnologia, de incentivar cada vez mais o autocuidado, a autorresponsabilidade, pensar na saúde, da gente saber sobre os nossos próprios dados e como que o que a gente faz no nosso dia a dia impacta a nossa saúde e o que vai acontecer com o nosso envelhecimento. Uma das grandes tendências é falar hoje de longevidade, como que a gente chega bem no final da nossa vida. Então, assim, há esse movimento também, essa autorresponsabilidade. Mas acho que a gente tem que pensar para quem que a gente está falando isso, porque, de novo, a gente está no Brasil, das dimensões continentais, das iniquidades, em que dentro de São Paulo a gente tem uma pessoa que acessa e consegue marcar uma consulta e pagar R$1.000, e tem uma pessoa que, tipo, tá há meses tentando marcar consulta. Exato. Então, não é uma resposta única, né? Sim. E você estava tocando num ponto sobre o como a gente, assim, cada vez mais a gente vai ganhando contexto sobre o nosso próprio cuidado e como a gente estava acostumado a terceirizar o nosso cuidado de saúde para o sistema de saúde ou para algum médico. E no final, essa problemática de navegação toda, na verdade, a gente não estava delegando para ninguém e a gente tratava só do agudo, né? E só que eu fico pensando assim, quem é que está ganhando consumindo e ganhando contexto e consumindo essas informações para começar a ser mais protagonista do próprio cuidado? Eu ainda acho que tá vindo de cima para baixo. E eu acho que a minha sensação, não sei se a sua, é que isso tá na saúde aumentando ainda mais as diferenças de acesso, de cuidado. Então, porque essas informações, elas se permeiam com uma certa facilidade hoje por conta do digital, mas quem é que tem acesso ao digital no mesmo nível, ao tempo para poder se dedicar, olhar para isso? Ou como você falou, eu vou começar a falar longevidade. Beleza, você falar longevidade para alguém de renda alta em São Paulo, que tem acesso a médicos, que pratica esporte frequentemente. Então, agora você vai para um interior de um estado pobre do Brasil e você fala de longevidade, a pessoa está preocupada em ter comida no dia seguinte, entendeu? Então, para essa pessoa falar de longevidade, não faz muito sentido, talvez. Essa informação vai chegar mais tardiamente. Não parece que talvez a gente está olhando para um monte de inovação, mas a gente ainda não está fazendo, às vezes, o básico e chegando com algumas informações que deveriam chegar ou que, sei lá, isso vai acabar concentrando as disparidades e os privilégios que as classes sociais têm também no contexto da saúde?
Eu tive essa reflexão muito recentemente, e por vários prismas, mas o que me deu gatilho, não sei se você já assistiu Black Mirror. Já poucos episódios, saiu uma nova temporada e Tá. eu vou explicar por que eu tô falando isso, mas assim, saiu uma nova temporada e o primeiro episódio, ele trata de uma questão de saúde, assim, sem muitos spoilers pra quem tá assistindo a gente, só a sinopse, mas basicamente é um casal da classe trabalhadora, tipo média baixa, ele é operário, ela é professora, ela tem um tumor inoperável, vai pro hospital, tipo, desenganada mesmo, vai morrer, e aí chega uma mulher de uma startup, uma empreendedora ali, uma funcionária de uma startup e fala para o marido, se a gente mudar, se a gente conseguir fazer, você faz tipo um download do cérebro dela. Certo. E aí você coloca uma massa sintética no lugar, ela vai sair daqui normal. Nossa, sério? Mas ela vai sobreviver? Não, ela vai sair daqui normal. Só que aí você tem que fazer isso mediante uma assinatura. Uma assinatura mensal. E aí, enfim, eu falei que eu não ia dar muitos spoilers, né? Mas assim, durante... Mas eu já vou... Já fiquei compelida a assistir. Mas assim, durante o episódio você vai vendo o que acontece com essa família para conseguir... que foi exposta ali a uma baita tecnologia que salvou a vida da mulher, que resolveu toda a dor do casal apaixonado, mas que de alguma forma mostra justamente essa disparidade, esse abismo, essa desigualdade quando você pensa em saúde. Então assim, e aí isso me fez a reflexão, e aí respondendo a sua pergunta, eu escuto muita gente, eu vou para eventos fora daqui, e tô sempre tentando entender qual que vai ser o papel da tecnologia, sou muito apaixonada por todo esse potencial, tenho acompanhado, e o que a gente escuta mais assim, tecnologia vai ajudar a diminuir os gaps, a tecnologia vai ajudar a ampliar o acesso, e eu acho que vai, em vários contextos, eu acho que vai. Mas a gente sempre tem que estar muito atento para o fato de que em algum momento você amplia acesso ou diminui gap, principalmente se você tem, sei lá, uma telemedicina num lugar longe, onde não tem um médico especialista e você ajuda aquele paciente a ter uma consulta que ele não teria. Então isso pode salvar a vida dele. Cara, maravilhoso. Você tem inteligência artificial que ajuda o médico a ouvir a consulta, então ele tem mais olho no olho, vai ser mais humano com você, cara, muito legal. Mas qual que é esse acesso? Qual que vai ser o limite, né, de todas essas tecnologias? E como que elas vão chegar, de fato, para todas as pessoas? Porque, assim, eu tenho aqui o Apple Watch, tenho o Ring, eu sei mais ou menos de como que tá a minha vida, eu uso isso de alguma forma para me incentivar a ter uma vida mais saudável, mas aí num momento em que tudo isso for organizado e triado, será que todo mundo vai ter o mesmo acesso? Será que todo mundo vai ter que pagar a mesma assinatura? Quem vai subsidiar isso? Então, assim, aí você começa as discussões éticas, inclusive de regulação e tal. Então, eu sou uma entusiasta, acho que a tecnologia vai ajudar a ampliar acesso e reduzir desigualdade, mas eu acho que a gente, como sociedade, vai precisar estar muito atento a isso. E organizar isso para não virar bagunça. Acho que são as discussões difíceis que a gente precisa ter num contexto macro, né? Porque quando a gente olha no contexto micro, eu costumo falar direto para a galera lá da Nexo, assim, todo mundo que está precisando de um atendimento de saúde é o amor da vida de alguém. É um pai, é uma mãe, é um filho, uma filha, um esposo, né? E como é que você vai colocar preço na vida? Não existe preço na vida. Então ali... Quando você está num atendimento de saúde, é diferente do que outros contextos de outros mercados, de outros serviços e tal, né? É muito mais sensível, é tudo muito urgente. Então... E a gente está sempre muito vulnerável, né? Numa situação de, assim, o que tem para mim, e o médico, o profissional de saúde é o detentor do conhecimento, é quem vai dizer o que vai acontecer, né? Exato, e vamos pensar assim, acho que a gente tem casos que levam isso ao extremo. A gente falou de tecnologia aqui, e assim, a gente pode ir pro digital, assim, software e tal, mas tem muita tecnologia farmacêutica mesmo. Isso, nossa, é outra pauta. É outra pauta. Exatamente. Eu tava, recentemente, olha que louco, tinha uma família... Tipo, não tem nenhuma semana isso, Nath. Eu tava no Instagram e eu recebi um story patrocinado. Era uma família contando o caso de um menino
que ele tinha uma doença super grave, tratável. Eles judicializaram o processo e perderam. E o pitch da família era: a justiça decidiu que a vida do meu filho não vale nada, ou que não vale os 12 milhões de reais que era a droga que o garoto precisava para ele continuar a vida dele com a maior naturalidade possível, né? Com uma normalidade possível. E como é que você explica para uma família que não tem 12 milhões de reais e possivelmente nunca vai conseguir acumular esse nível de patrimônio para custear um tratamento, e você fala: olha, eu não tenho como? Eu fiz uma pesquisa recentemente sobre o quanto que a gente gastou com o financiamento de Zolgensma, que é uma droga da Novartis, nos últimos anos no Brasil, e é da ordem de centenas de milhões de reais. Se você pegar centenas de milhões de reais, a conta que eu fiz nos últimos anos dava quase 2 bi. E se você olha todo esse dinheiro, você fala assim: cara, quase 2 bi, uma beneficência portuguesa, que é um dos maiores hospitais que a gente tem no Brasil, com 1.200 leitos, com a receita, com toda a lucratividade que a BP é 1,2, 1,3 bi ano. Qual a quantidade de pessoas que são tratadas ali, quantas cirurgias acontecem, 1,3, 1,4, e aí, para tratar, nesse caso aí, era um pouco mais de 130 pessoas. Então é muito difícil você também, pensando no ponto de vista macro, endereçar esses assuntos, é super delicado, né? A gente cobre isso muito de perto também, Lucas, a questão da sustentabilidade do sistema de saúde, principalmente pensando nos avanços farmacêuticos especificamente, né? Eu falei da tecnologia como device, mas quando você pensa em tecnologia, inovação no sentido de medicamentos, novas drogas, novas terapias, a gente tem visto as cifras dos novos lançamentos cada vez mais altos. Por quê? Porque envolve mais tecnologia, envolve mais especificidade, a indústria tem ali o seu custo de desenvolvimento, que pode ser que até caia um dia com a tecnologia, mas enfim, isso acontece e na prática o que a gente tem é novos tratamentos que chegam aqui a um preço e que as pessoas querem ter acesso e ninguém consegue acumular 12 milhões, poucas pessoas no Brasil conseguem acumular um valor X para um tratamento. Exato. Então, hoje no Brasil há uma discussão muito intensa sobre isso, em vários aspectos, inclusive recentemente o STF tem tentado reduzir a judicialização da saúde, principalmente para tentar salvar um pouco do dinheiro para o sistema e tentar triar para somente as drogas, os medicamentos que estão autorizados pela Conitec, que é a Câmara que avalia e que incorpora isso no SUS. O que vai acontecer daqui para frente? A gente vai realmente precisar rediscutir o modelo. E é isso que já está acontecendo, na verdade, né? Não é daqui para frente. O próprio Zolgensma que você usou como exemplo, ele é fruto e ele veio para o Brasil com uma busca da Novartis para um acordo de compartilhamento de risco com o Ministério da Saúde para tentar dividir essa conta. O acordo foi firmado no finzinho do governo Bolsonaro, nunca tinha saído do papel, até muito recentemente com a chegada do Padilha, veio como um grande anúncio de que ele ia sair do papel. Na prática já saiu do papel? Ainda não. Pode ser que daqui a pouco saia e que eles estejam trabalhando nos bastidores. Mas são muitas coisas envolvidas dentro desse acordo de compartilhamento de risco. E eu não vou entrar em muitos detalhes nisso, mas assim, é tudo para dizer que a forma como o sistema está constituído, inclusive na questão do acesso, precisa passar por uma rediscussão. Sim. E a própria sociedade brasileira vai ter que fazer parte também dessa discussão, porque é justamente essa conta. Quanto um tratamento cura, para quanto o custo desse tratamento consegue ajudar a resolver outros problemas de mais pessoas. Então, assim, cada pessoa é única. Se acontecer com qualquer pessoa da nossa família, a gente vai querer ter acesso ao tratamento que está disponível. Claro. Mas como que, pensando como um Estado brasileiro, vai conseguir custear isso? A gente financia esses modelos novos. E a gente está indo isso para o envelhecimento da população, para as terapias que são, sim, cada vez melhores, elas curam, são específicas, trazem benefícios para as pessoas. A gente está falando do que traz benefício. Agora, é uma equação que a gente ainda não tem a resposta, mas eu que acompanho esse setor faz bastante tempo, tenho visto mais movimentos
em prol de negociações que façam, inclusive, mais sentido entre indústria e governo, por exemplo. Uhum. E aí, uma curiosidade aqui, você acabou de comentar, pô, tem bastante tempo que eu cubro, mais de 15 anos no setor e tal. O que foi mais marcante? Não sei se você já pensou sobre isso, mas ao longo desse tempo, qual foi, sei lá, a notícia que você deu, ou o fato que aconteceu no setor, algo que você teve que escrever sobre que profissionalmente e pessoalmente mais te marcou? Que difícil, hein? Assim, eu sempre me envolvo muito com as pautas e com as discussões, então assim, sei lá, posso trazer um exemplo, não sei se você lembra, na época da fosfoetanolamina. Não. Pra gente era uma coisa gigante, assim, foi meio que pré-era das fake news, que hoje estamos super acostumados. No passado, isso existia, obviamente, né, não é algo que surgiu recentemente, mas veio uma coisa muito forte com um químico da Universidade de São Carlos, tinha criado a tal da pílula do câncer. E eu estava na Veja na época e a gente teve que investigar essa história, né, porque saiu uma matéria em algum jornal, que eu não lembro qual, trazendo essa questão. Ele tinha filas na porta do laboratório dele para receber a tal pílula do câncer. E aí as pessoas paravam os seus tratamentos oncológicos para acreditar que aquela pílula teria a tal da cura do câncer. E aí foi um movimento gigante, assim, dentro não só do setor de saúde, mas da sociedade, querendo ter acesso à pílula. E aí a gente teve que investigar o que estava acontecendo. Fui para São Carlos, fui entrevistar as pessoas que estavam ao redor disso. Ele próprio não quis me dar entrevista. E aí a gente fez uma matéria de capa sobre isso. E aí eu comecei a receber hate nas minhas redes sociais. Na época era Facebook, não era nem Instagram, de pessoas dizendo que eu, enfim, não sabia do que eu estava falando, desejando mal para mim e para minha família. Então, assim, foi algo que me marcou por essa questão, até que a gente não estava tão acostumado a debater, e que foi um ponto que acho que trouxe, assim, meio que um preâmbulo do que a gente ia ver hoje, né, em relação a fake news e o risco que isso gera para a saúde pública. Desdobrou bastante. Esse foi se eu puder Esse contar... caso só, se tipo, ela não tinha comprovação de eficácia nenhuma. Nenhuma. Tanto que, por causa da pressão popular, o ICESP, que é o nosso centro de câncer aqui de São Paulo, resolveu fazer uma pesquisa clínica para tentar provar ou comprovar que ela não funcionava. E a pesquisa, obviamente, andou e mostrou que não provava. Então, assim, foi investido, inclusive, dinheiro público para desmentir um fato desse. Caramba. Foi bem marcante, assim, e existe uma indústria por trás disso, né? Indústria no sentido de outras pessoas que se beneficiam. Hoje, até hoje eu tenho o Facebook, eu nem abro, mas assim, eu faço parte de uns grupos de fosfoetanolamina, porque eu fazia na época, e tem gente que ainda vende isso como um suplemento que cura o câncer. E aí tem gente que acredita nisso, apesar de toda... De ter sido desmentido, né, de tudo que aconteceu. E como é que nasceu isso? Esse negócio desse buzz aí de com... Eu assim, honestamente... Foi digital, assim, não redes sociais? foi necessariamente... Na época, eu tenho que lembrar exatamente que ano que isso aconteceu, mas assim, na época a gente não tinha rede social tão forte como tem hoje, mas já era forte sim. Então assim, o Facebook já era bastante relevante, as coisas elas viralizavam num nível e numa potência menor do que hoje, mas elas já viralizavam. E eu acho que foi uma notícia de jornal, de televisão, que falou, aqui tem um cientista. E as pessoas acreditavam, porque era um cientista, um senhorzinho que tinha desenvolvido em laboratório, e assim, aqui eu não tô nem fazendo juízo de valor, sabe? Sobre quem era ele, se ele acreditava ou não naquilo que ele estava fazendo. Mas o negócio ficou muito grande, sabe? Entendi. E aí, enfim, acho que foi um dos marcos pro jornalismo, inclusive, assim, e aí eu tava cobrindo. E você ia comentar de um segundo, é isso? Eu ia, mas assim, por também experiência de vida, né? O jornalismo...
te dá a oportunidade, e é uma das coisas que eu mais gosto, assim, dessa profissão, de conversar com pessoas que talvez você não teria tanto acesso, não teria o tempo, não teria a possibilidade, e também de viver experiências. E uma das experiências que eu vivi, que para mim também foi bem interessante, assim, bem marcante, eu trabalhei como jornalista voluntária num barco que chama Doutores das Águas, que percorreu as populações ribeirinhas da Amazônia. E aí o barco era composto por médicos e dentistas e voluntários que iam em regiões em que a saúde não chegava de forma fácil, e a gente chegava ali nas comunidades ribeirinhas e tinha uma galera, uma multidão de crianças, de gente feliz porque de fato ia ter acesso à saúde. E para mim foi marcante, assim, essa experiência, porque, de fato, uma coisa é a gente falar, né, das dimensões continentais, da inequidade, e que a gente sabe que existe. Outra coisa é a gente experimentar ver na pele, na prática. né? Você vê na prática, você vê que a pessoa, tipo, escova o dente com a água do rio, que às vezes não tá tão limpa, da pessoa que não vai tomar um anticoncepcional, uma vacina, porque o marido tem dúvida, ou você chama só a mulher sozinha no consultório, e aí tenta trazer, ou a mulher tá com várias crianças e não tem ninguém para ajudar ela. Então, assim, foi uma grande experiência para mim, assim, isso resultou numa matéria, a gente fez vídeo, eu tava na Veja ainda, tenho contato com o pessoal do Doutores das Águas até hoje, eles fazem um trabalho bem legal, não é o único barco que faz isso ali na região, mas faz diferença, assim, você percebe que falta acesso, falta muita coisa, assim, e a gente ainda tem muita coisa para caminhar e para melhorar na saúde, assim. Caramba. E, Nath, queria pular um pouco de tema, mas hoje voltando um pouquinho para o futuro. E eu escuto muito de profissionais que chegam numa posição de liderança como você, de relevância, que quando eles fazem uma movimentação de carreira, ou quando eles se desligam de uma instituição que tem um peso muito forte, que eles meio que somem assim para o mercado. O mercado não dá a mesma abertura e tal. E você saiu de um veículo que você passou por 10 anos, que tem um nome muito forte, um veículo super relevante, que é a Veja, e foi montar o seu próprio negócio do zero. Tinha uma ideia, uma vontade, e foi lá e literalmente da sua cabeça. Você sentiu que, ao sair da Veja, o acesso às pessoas que você tinha, aos canais, enfim, isso mudou ao começar o futuro? Ou você já tinha construído um laço realmente forte com as fontes e com as pessoas com quem você queria se relacionar? Porque a sensação que eu tenho olhando de fora é que nada se perdeu, mas eu não sei se na prática foi assim mesmo. Eu queria ouvir de você. O bastidor foi duro, Lucas. Acho que, assim, duro no sentido... Primeiro, a tomada de decisão, assim. Quando eu resolvi sair para empreender, tinha 1 milhão de medos na minha cabeça, né? Primeiro, eu nunca empreendi, eu não sei se vai dar certo. Eu sempre fui a Natália da Veja. E a Veja, de novo, muito forte, abre todas as portas. Todo mundo quer falar com você. Se você falar, não sei o que, eu sou da Veja, todo mundo tá, uau, e tal. Então tinha essa coisa de, sim, eu conseguia acesso às pessoas e as pessoas me procuravam porque eu estava na Veja. Claro que porque eu tinha também consolidado minha carreira, mas eu tive muito esse medo na hora de sair. Mas mesmo assim, para mim, ainda com esse medo, eu resolvi arriscar, porque eu achava que era possível construir algo, e eu, obviamente, fui investindo na minha carreira ao longo, né, inclusive enquanto estava na Veja, nos relacionamentos, nas relações com as fontes, com as pessoas. Então, na prática, assim, aí respondendo assim direto, eu não tive, ninguém virou as costas para mim, não. Assim, que eu me lembre... talvez um pouquinho de desconfiança no começo, para algumas pessoas que eu contei, que eu saí, que eu pedi demissão, teve um momento de, nossa, por que você fez isso? O quê? Sabe? Então, assim, teve um pouco, mas assim, acho que eu não tenho ninguém na minha memória, assim, que fala, nossa, essa pessoa virou as costas para mim, de verdade, assim, mas eu tinha muito medo, você tinha muita receio de que isso acontecesse, né? Tanto que, assim, quando o Futuro foi nascer, eu tinha
a gente estabeleceu que eu teria alguns colunistas, né, para o Nascimento do Futuro. E aí eu justamente fui ligar para os médicos que eram minhas fontes. E eu falei, cara, eles vão dizer que não pode, que não tem tempo, que, né, isso não é prioridade agora, mas eu vou entender. E aí eu fui fazer o convite, assim, super já sabendo que poderia vir um não. E aí eu recebi sim de todo mundo. Que legal, muito bom. Nath, está indo para o bloco final aqui, eu queria te fazer algumas perguntas, aí uma bem rapidinha, assim. É bem diferente a rotina do jornalista da rotina do empreendedor, e você tem que balançar esses dois chapéus dentro do futuro hoje, né? Como é que você se organiza de forma prática, assim, para manter uma agenda tão concorrida como a sua, para ao mesmo tempo gerir o futuro, essa equipe que agora existe, né? E todas as tarefas que ter um negócio, a tua veia como jornalista de querer estar lá também cobrindo e falando com as pessoas e tal. É um mini caos. Não, você vai aprendendo, né, Lucas? Acho que num começo você acha que vai dar conta de tudo, depois você percebe que não, aí você cria suas matrizes de decisão mesmo, assim, o que faz sentido eu fazer, o que faz sentido eu estar, como que eu equilibro isso com a minha vida pessoal, com a minha família, com a minha filha. Então, eu fui aprendendo a entender até onde que eu posso ir. Então, assim, não faço, sei lá, de repente 2 eventos no mesmo dia, assim, raramente eu faço 2 eventos no mesmo dia, porque não vai ser bom, assim, eu posso conseguir fazer, e eu consigo fazer, mas assim, vai me deixar exausta, não vai me deixar com a energia que eu preciso para fazer as outras coisas. Então, eu vou criando e aprendendo muito comigo mesma, assim, sobre o que eu consigo e o que eu não consigo. Hoje, dentro do Futuro, eu tenho uma equipe, né, então, assim, muitos braços direitos ali para conseguir fazer essa gestão, a roda andar. Então, a parte toda da pauta com os repórteres, eu faço muito dentro disso, mas assim, eu tenho quem edita, eu tenho quem monta, eu tenho, assim, a gente consegue ter essa estrutura, tem uma parte ali do business mesmo, de a proposta, de orçamento, de não sei o quê. Então, assim, eu tenho isso mais bem estruturado e que foi se estruturando, né? Porque eu comecei sozinha, e depois eu sozinha uma estagiária e a equipe foi crescendo. Mas eu fui aprendendo, assim, não aprendi na faculdade a empreender, nunca ninguém tinha me falado nada sobre isso, não sabia nem o que era um KNAI na hora que tinha que abriu um CNPJ. Então, assim, fui fuçando, e era pré-inteligência artificial, então era mais difícil ainda conseguir as informações. Mas vou administrando, assim, acho que não quer dizer que é uma rotina muito tranquila, mas eu tento me equilibrar, não equilibro todos os pratinhos, às vezes eu deixo cair alguns, e eu tenho consciência disso, porque eu também acho que, assim, nessa fase não tem muito equilíbrio. É um pouquinho mini caos mesmo. Então, assim... Tem que deixar o caos acontecer pra você se reorganizar, assim, mas ele tem que acontecer, né? Senão a gente também talvez trave algumas coisas importantes, tem que... Senão você fica muito certinho ali, então assim, não, assim, talvez você faz o máximo que você dá. E eu, assim, eu gosto muito do que eu faço, então... Dá pra ver. Então eu também me dedico mais e não vem como uma forma... penosa, assim, não é tipo, ai, que saco, eu vou ter que trabalhar. Eu sei porque às vezes eu vejo você fechando a news do Futuro de noite. 10, 11 da noite. Assim. Eu fechei ontem de noite, ontem eu fui dormir 1h30, isso, assim, porque a gente tava fechando, e é isso, assim, mas eu gosto, eu acredito, eu fico orgulhosa, a news, a nossa edição dessa semana tá incrível, mandei uma mensagem pro time antes de vir pra cá, falei, cara, tá muito legal. Então, assim, me dá orgulho de fazer o que a gente tá fazendo, sabe? Muito bom. Última pergunta antes da gente ir para a finalíssima. Você recentemente voltou do SXSW, você foi fazer uma cobertura lá do evento, que é um evento super focado em inovação, tecnologia, e tem uma pauta forte de saúde. Eu vi que você, em vários veículos e até no próprio Futuro, você fez um recap um pouco de tudo que você viu lá, mas acho que compartilha um pouco aqui com a galera também. O que você... viu que te chamou a atenção, assim, dá uns 2, 3 tópicos aqui que eu acho que é legal a galera ficar de olho. Gostei muito de ter ido no SXSW, assim, primeiro a decisão de ir foi, eu vou muito em evento de saúde, por que não a gente ir num evento que não é de saúde, mas que tem saúde? E aí é o primeiro insight, assim, a importância de
abrir a nossa mente, porque quando você começa a ver como outros setores, outros segmentos estão se movimentando, você entende um pouco da tendência do mundo, assim, né? O que tá todo mundo pensando em termos de comportamento, sabe? Uhum. E aí a saúde, de alguma forma, anda junto com isso. Então, esse foi um insight importante, assim, de eu estar lá e de me conectar com pessoas diferentes, de áreas diferentes, que têm perspectivas bem de fora da saúde, assim. Eu era dentro da turma que estava lá, comigo, óbvio que tinha uma galera de saúde específica, mas poucos, mas da turma, do grupo que eu fui, eu era, tipo, a única pessoa específica de saúde. Então, tinha uma galera de fora. Em termos de tendências, dá para falar muito, assim, mas resumidamente, acho que um dos pontos que chamou muita atenção foi a questão da saúde social. Não sei se você acompanhou essa apresentação, foi a apresentação que abriu o SXSW, que deu um pouco o tom de para onde que a gente está indo, né? Assim, nesse universo ultra tecnológico, inteligência artificial, robótica, computação quântica, conectividade, scrolling e tal, vamos precisar nos reconectar, melhorar os nossos relacionamentos. E isso é um pilar importante da saúde. Então, ela trouxe dados mostrando que as pessoas que têm bons relacionamentos e boas conexões sociais têm menores índices de doenças cardiovasculares, de saúde mental, melhor imunidade. Então, ela chamou muito a atenção de que esse vai ser o nosso próximo pilar a ser trabalhado nesses próximos 10 anos. A gente tem a saúde física, né, que olha para o nosso corpo, a mental, que olha para a nossa mente, nosso bem-estar, mas a social, ela vai entrar como um pilar importante. Ela fez algumas previsões do tipo que a gente vai ter um personal trainer de saúde social, academia de fitness social, espaços exclusivos para trocar e para fazer relacionamento. Então, acho que esse foi um insight bacana, assim, do SX e que é meio que um contraponto desse mundo ultra tecnológico, sabe? Ou seja, a gente está cansado, assim, emocionalmente, né, exausto desse turbilhão de coisas, que é um pouquinho do tema que a gente começou a falar na abertura, né, sobre o excesso de informação e curadoria, mas eu acho que volta aqui um pouco também, e isso acho que de alguma forma se reflete nessa exaustão mental que a gente está, em relações mais superficiais, né? É sobre isso, né? É sobre isso. E sabe que depois dessa palestra e das reflexões que eu tive, e várias outras foram um pouco nessa tendência, né, das conexões, eu passei a olhar para isso de forma mais intencional. Porque a gente, às vezes, fica muito preso no nosso negócio, no nosso to-do, no nosso mini-caos, na nossa família. Mas, assim, entendendo que esse é um pilar importante, por que não ser mais intencional nas relações que a gente tem? E cuidar disso de verdade, sabe? É meio off-topic, mas não é, sabe? Não é. Eu li uma coisa aí, eu até fiz um post no LinkedIn sobre isso um tempinho atrás. Eu tinha lido um artigo que estava fazendo uma relação, eram 2 pesquisas, depois eu posso até resgatar e trazer as referências quando eu publicar aqui, mas assim, era uma pesquisa que estava fazendo uma comparação entre a solidão e o tabagismo. E tem uma relação que esse estudo mostrou, é um estudo sério, de um instituto bem conceituado, e ele falava que existia uma correlação da sensação de solidão que as pessoas estão tendo com como consumir, não sei, quantidade X de cigarros por dia. Conheço esse dado. Conhece esse dado? Super, Então, é um absurdo. É um absurdo. E de fato as pessoas estão se sentindo sozinhas. Eu acho que e esse estudo ele fala um pouco sobre a gente estar conectado, mas as conexões, a gente parece estar hiperconectado por conta de WhatsApp, de rede social e o caramba, mas na verdade são relações que elas são muito transacionais. Elas não têm o nível de profundidade que é importante que a gente tenha para a gente sentir de fato que a gente faz parte de uma rede, de um grupo, de uma comunidade. A gente está ao mesmo tempo hiperconectado, falando com um monte de gente, mas a gente não se sente de fato parte de nenhuma comunidade, que é aquele negócio que você pergunta, putz, mas se você tiver que chamar alguém para viajar com você pelos próximos, quem que você vai chamar? Ou se, sabe, aquelas situações mais críticas, se alguém que precisar ir com você pro hospital para fazer um exame, quem que você vai chamar? Isso talvez conte
em 1, 2 pessoas ali. Então, na verdade, os nossos núcleos duros de relacionamento eles estão ficando cada vez mais reduzidos. E parece que a gente vai ficando mais intolerante também, né? Do tipo, você quer resolver as suas coisas, você quer conversar com as pessoas, mas no fundo as pessoas têm que resolver as suas questões, e aí você realmente não se relaciona. Você busca as pessoas para resolver questões específicas, e aí você não tem aquela relação intencional, qualitativa. Né? Uma das coisas que a Kylie, que é a Casley, que fez essa apresentação, fala, é de que você, de fato, tem que ter um momento, pelo menos 1 hora, de uma relação qualitativa. Por dia? Então, assim, ela tem a regrinha dela, eu não lembro de cabeça, mas é 5-3-1. É tipo, você tem que ter pelo menos 5 pessoas próximas dentro do seu núcleo, 3 relações mais significativas e 1 hora de relação qualitativa, de qualidade. Então, essa fórmula, os americanos são muito bons, né? Eles têm aquela coisa regrinha pra tudo, né? Tipo 10 mil passos, coma uma maçã por dia. Então, ela tem esse 5-3-1. Depois até a gente pode colocar referência quando for publicar. Muito bom. Excelente. Estamos chegando na última e olha, não é por falta de pauta e vontade de conversar mais, é mais por uma questão de limitação de tempo. Mas, Nath, a gente sempre pergunta pra galera aqui, pensando um pouco no tema, assim, também acho que o futuro da saúde, acho que está muito conectado. A gente também a gente vai falar do What's Next, o que vem por aí, né? Eu acho que você é uma pessoa que vai dar uma excelente resposta de todos os 20 outros 2 convidados que vieram aqui, acho que você vai dar uma excelente resposta. O que está te animando, olhando para o futuro da saúde, assim... E aí pode ser sob qualquer ótica. E o que te desanima ainda? O que me anima? Me anima a questão da tecnologia vindo como um potencial de redução de inequidade, ampliação de acesso. Vai existir esse potencial e de escala, que é o que a gente precisa, e eu acho que é uma questão de tempo da gente começar a ver isso mais na prática. Me anima também o fato de que parece que a consciência do momento atual do sistema, ela está cada vez mais presente nas lideranças, então as pessoas sabem que a gente precisa mudar, as pessoas sabem que o sistema do jeito que está não vai ser um sistema longevo, pensando em futuro, né, da saúde, que é a sua provocação. Então, assim, me anima o fato de que a minha impressão é que essa consciência está mais ampliada no sentido de... o primeiro passo, você tem que ter consciência que, de fato, você está vendo o problema. Senão você não, nem reconhece, né, como é que você vai mudar. Agora, o que me desanima acho que a situação atual, assim, a falta de dados e informações para mensurar impacto, assim. A gente vive nesse mundo muito de que os dados são importantes e que a gente precisa deles e tal, mas a minha impressão, principalmente em saúde pública, é que não necessariamente eles são tão publicizados, assim. A gente não consegue ter os marcos do que está acontecendo de verdade para tomada de decisão e para mensuração de impacto. Então, embora a gente esteja numa trilha mais positiva de saúde digital e de um investimento maior nisso, me desanima um pouco, talvez, a lentidão. A gente queria que as coisas se resolvessem um pouco mais rápido, para que a gente conseguisse ver os impactos na prática. Muito bom. Eu estou anotando tudo aqui que ajuda depois eu fazer um wrap-up na minha cabeça aqui. Nath, mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado o convite. Foi excelente o papo. A gente, assim, tinha algumas outras perguntas aqui que eu gostaria de tratar, mas eu acho que fica aqui o gancho para a gente ter uma nova conversa em algum momento. Adorei. Obrigada pelo convite. Foi muito bom mesmo. Obrigado. Eu ficaria aqui conversando mais um tempão com você. Já topo a próxima. E obrigada de verdade. Foi um prazer conversar. Valeu, gente. Obrigado.